Reginaldo Silva para a MACA. A MACA tem a ver com a segurança dos jornalistas e é com base no seminário do Ministério da Justiça, que está a decorrer aqui em Luanda e que termina justamente hoje. É para lá que se dirige o secretário-geral do Sindicato, Pedro Miguel. Penso que o Reginaldo vai lá ter também hoje, tão logo termine o programa, é isso? Bom dia, Zé Belém, bom dia aos ouvintes do programa e da Eclésia. Não é para lá que eu vou daqui, não é. Por acaso não fui convidado a participar neste seminário, não é? Mas também não tenho que ser convidado, não é? E eu prefiro também observar estas coisas às vezes de fora, não é? Que me dão uma outra amplitude. Mas de facto não podíamos deixar, ou não podíamos ignorar todo este conjunto de acontecimentos que aqui foram relatados, incluindo, onde se inclui a proibição ou a tal avaria que interditou ou que impossibilitou a avaria. Isto também é violência para mim, não é? Isto também é violência contra os jornalistas, também é um atentado à liberdade de imprensa, não é? Porque o crime que existe é atentado à liberdade de imprensa, não é? O conceito é atentado à liberdade, quer dizer, tudo quanto possa ser feito ou é feito para impedir que um programa seja transmitido, que um jornal vá para a rua, que um profissional cubra numa manifestação, é atentado à liberdade de imprensa. Este é que é o conceito do crime, não é? Até então, não havia criminalização na nossa lei, não é? Na lei de imprensa, mas penso que com o Código Penal aprovado, revisto, o novo Código Penal, ficou muito claro que existe o crime de atentado à liberdade de imprensa. É isso que tem que estar em causa e é isso que tem que se pôr claramente ao Ministério Público, né? Que é o garante da legalidade quando interessa, não é? Quando não interessa, eu costumo dizer, às vezes nós temos até orientações internas para fazer a chamada tolerância zero contra a difamação, contra as injúrias, aquelas coisas todas, que os jornalistas normalmente são acusados, e muitas vezes com toda a razão, não é? Não estamos aqui para proteger ninguém, não é? Mas nunca existe uma orientação deste género interna, célere, no sentido de fazermos tolerância zero também contra a violência ou o atentado, ou os atentados à liberdade de imprensa. Eu não me lembro de ter ouvido, durante esses anos todos que a gente já leva de estrada, uma orientação, ou de alguém ter falado, não, agora existe uma orientação ao nível do Ministério Público, é ele que nós temos que recorrer, é o Ministério Público, é a PGR, no sentido de se fazer tolerância zero contra toda a violência, ou contra qualquer tipo de violência contra os jornalistas que configura o tal crime de atentado à liberdade de imprensa, né? E no atentado à liberdade de imprensa, tinha que ver agora como é que ele está definido neste código, mas de facto o Estado também é chamado a responder solidariamente, não é? É o agente que pratica, que impossibilita, que inviabiliza, não importa, não existem ordens superiores neste crime, não é? Não importa se o agente diz, não, eu estou aqui só a cumprir ordens, por isso é que depois existe a responsabilidade solidária. Se ele é agente de ordem pública, investido de poder público, tem a sua farda, está devidamente identificado, pratica um crime contra a liberdade de imprensa, em princípio, pela minha lógica, é ele, o agente, e o Estado que é chamado a responder solidariamente pelo ato praticado pelo seu agente, não é? Via da procuração. Não, sim, não é pela via da procuração, quer dizer, está definido. O agente, ele diz, normalmente o agente chega e diz, não, eu estou aqui a cumprir ordens, não é? Deram umas ordens que o Ossi não pode estar aqui na vigília, o fulano não pode estar aqui, são ordens que eu cumpro. Portanto, eu não tenho aqui mais nada a discutir com os senhores. Então, o senhor, diante do Ministério Público, e aí tem que ser o Ministério Público a acusar, mas o Ministério Público raramente acusa. Eu não me lembro de uma acusação e parece-me ser um crime público, e aí deixa-me pôr aqui umas reticências, porque eu não sei muito bem, às vezes, essas fronteiras entre o crime público e o não público, mas neste caso tem que ser um crime público, não é? Quer dizer, se há de facto uma ação que toda a gente vê contra a liberdade de imprensa é um direito fundamental. Portanto, o crime, em princípio, para mim é público, né? E, independentemente da vontade ou não do denunciante, penso que se não há, deveria haver, de facto, da parte do Ministério Público, esta iniciativa processual de chamar à pedra, chamar à razão o agente ou os agentes prevaricadores que atacam, ou que violam, ou condicionam a liberdade de imprensa.
No caso do Simão Rossi, que foi impedido de continuar a filmar, vamos considerar que ele errou em ter parado de filmar, ou foi melhor assim, que é para animar, digamos, apaziguar os ânimos? Não há erro nenhum da parte do Rossi, né? Nem da parte de alguém que, diante de uma ameaça, já não é velada, é uma ameaça explícita, porque nós sabemos como é que os agentes da ordem atuam em Angola, mas não só. Portanto, aí também temos que dizer, os agentes da ordem pública, e às vezes transformam-se em agentes da desordem, não é? Por causa desse tipo de atuação, porque provocam e as pessoas reagem mal, e depois cria-se a tal desordem e o caos, não é? Portanto, estes agentes, de facto, não têm muitos problemas em atacar, não é? E quando não atacam a bastonada, atacam com gás lacrimogéneo, eles têm tanto, ou com aquelas... Agora existem essas coisas dos choques elétricos, portanto, não há qualquer dúvida que numa situação de inferioridade, que é do Rossi ou de qualquer jornalista, nós não fazemos bem o papel do suicida, gostamos de levar umas pancadas que é para o vídeo ainda sair mais, digamos, mais real, não é? Mas se acontecer, aconteceu. Há jornalistas que enfrentam e que levam as bastonadas e esta coisa. Mas neste caso, penso que o Rossi não é chamado aqui porque se pôs a câmara para baixo e continuou a gravar. Foi assim que ele achou que devia fazer, e acho que não há nenhum reparo a fazer essa coisa do Rossi, não é? Em relação à segurança do jornalista, de modo geral, é pertinente esta abordagem que está a ser feita pelo Ministério da Justiça? Pois, por exemplo, o seminário de ontem, que decorre até hoje, é promovido pelo Ministério da Justiça, que também é dos Direitos Humanos, como tu sabes, é o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Eu não sei porque é que eles juntaram as duas coisas, né? Sinceramente. Esta é das junções, ou das coisas que também não faz muito sentido, porque normalmente os organismos ligados à proteção dos direitos humanos estão fora, né? Devem ter um estatuto independente, até mesmo junto, devem ser tipo agências independentes, não é? De reguladoras, até nesse sentido de poderem atuar contra qualquer ente ou em relação a qualquer ente, seja público, seja privado, e portanto ter desde logo direitos humanos sob tutela política do governo. Eu não estou a falar do Estado, estou a falar do governo. O governo é Estado, mas o Estado tem outro tipo de intervenção, outro tipo de tutela, por exemplo, através da Assembleia Nacional, do Parlamento, que permite um maior distanciamento, uma maior independência deste tipo de agência. E, portanto, os direitos humanos ou este tipo de proteção que o Estado deve garantir através de uma instituição não devia depender do Executivo diretamente, à semelhança do que existe, por exemplo, com a Provedoria da Justiça, né? A Provedoria da Justiça tem uma tutela que não depende diretamente do Executivo, mas acho que é do Parlamento a quem ela presta contas e é responsabilizado ou é responsável por prestar estas contas. E, portanto, este seminário, digamos, pelo que pude perceber-me, portanto, parece até haver uma coincidência, né? Uma estranha coincidência, né? Quer dizer, de repente há um seminário em Luanda e há esse conjunto de ocorrências, não é? Final de semana. Final de semana, há a questão de facto da Daimler, da gráfica que só encrava no novo jornal, deixa a expansão passar, mas encrava no novo jornal, não é? Portanto, há todas essas cenas e depois temos este seminário, né? Temos o secretário de Estado da Comunicação Social, o Nuno Caldas, a fazer um discurso muito bonito, não é? Mas nós sabemos o valor das palavras neste país, valem o que valem, e cada vez valem menos, sobretudo nestas questões. Quer dizer, temos o discurso politicamente correto, é assim que deve ser, mas depois temos a prática. E, portanto, qual é a credibilidade de iniciativas dessas promovidas pelo Executivo, quando é o mesmo Executivo que tutela a polícia? Como nós sabemos, todas as entidades administrativas são tuteladas pela mesma pessoa que chefia o governo, que é o titular do Poder Executivo, TPE, no caso que é o Presidente da República. Portanto, não há como separar as coisas, né? Que nós não temos bem um governo no sentido colegial. Nós temos um titular do Poder Executivo que manda em tudo e mais alguma coisa. Manda nas administrações, manda na polícia, através desta sua tutela direta, porque ele, de facto, está na Constituição, que é o responsável pelo funcionamento de toda a máquina administrativa. E a polícia faz parte da máquina administrativa. Portanto, temos aqui um exercício que, se me permitirem a frontalidade, cheira mais a cinismo,
puro cinismo do que propriamente a boa-fé no sentido de se identificar as coisas e de se recomendar, pelo menos no plano das recomendações. Nós continuamos muito no plano das recomendações e não passamos daí, mas vamos ver, este seminário termina hoje, não é? E um dos itens do seminário é exatamente a proteção dos jornalistas. Sabemos que está uma pessoa ligada à Unesco, não é? Que eu também já falou, acho que falou ontem, né? Um formador ligado à Unesco. Tenho aqui dito várias vezes, e tu tens acompanhado certamente, ainda não te esqueceste, eu sou quase o embaixador da Unesco. Eu sou quase uma espécie de embaixador da Unesco aqui em Luanda para as questões da comunicação, da liberdade, porque eles de facto têm muitas iniciativas, têm muitas campanhas, têm muitos documentos. Nós não precisamos de nada, quase em termos teóricos, em termos de enquadramento sobre estas problemáticas, não precisamos de nada. E um dos planos das tais iniciativas que a Unesco tem é exatamente este, o plano de proteção dos jornalistas, segurança e proteção dos jornalistas, que em 2022 fez 10 anos. Portanto, neste momento, este plano, 22 para agora, temos um plano com 14 anos, né? Não, 10, tem 13 anos, né? Portanto, temos aí um plano que todos os anos assinala, a Unesco faz questão de assinalar, faz os balanços. Sabemos que os jornalistas que cada vez morrem mais em cenários de guerra, então agora com a coisa da faixa de Gaza foi de facto uma catástrofe, não é? E portanto temos o senhor da Unesco a falar desta necessidade de proteção, não é? Nós já sabemos do cor e salteado, mas temos uma coisa em Angola que se mantém, a impunidade. Este plano tem exatamente a ver com a impunidade. Só a proteção dos jornalistas diante das autoridades públicas, as policiais, na sua versão mais agressiva, se não houver impunidade. Ora, o que nós temos em Angola é impunidade reiterada em relação a esses atos. Quer dizer, nunca, que eu me lembro, e aqui peço as minhas desculpas se estiver enganado, nunca tivemos uma ação judicial pública contra um polícia ou contra uma corporação ou contra uma autoridade que dificultou ou que atentou contra a liberdade de imprensa. Este é que é o problema, é a impunidade. Como existe em relação à corrupção, em corrupção agora, de facto, houve muitas ações judiciais, mas em relação à violência contra os jornalistas, há impunidade assumida, manifesta. Eu não tenho prestado atenção à plateia que está a participar deste seminário, mas seria caso para dizer, Reginaldo, que no fundo, a polícia precisa de mais seminários justamente para não ocorrerem essas situações. O caso do Antônio Domingos em Dalatando, levado para uma esquadra da polícia, prestar depoimentos, e o caso do Ossi, a comandante. Eu vi o relato do Ossi, a comandante depois desconfia do Ossi, quase que fica a nossa editora, né? A comandante é que fica a editora, não é? Mostra lá o seu vídeo, como é que você vai editar, você vai manipular o vídeo. Quer dizer, isto são de facto cenas caricatas, acabam por ser caricatas, não é? Mas são reais, não é? E sendo reais, têm que ser tratadas, não é? E portanto, a polícia, como é evidente, eu já não vou muito nessa coisa da falta de formação. Isto há uma ordem, claramente, porque a polícia tem tido seminários sobre direitos humanos, desde o tempo da JPD, que eu me lembro, não é? Que a polícia sempre se abriu a esse tipo de formação, mas o meu problema não é a formação em si. Nós todos temos formação, costumo dizer, o problema da Angola, ou em relação a determinado tipo de atuações profissionais, já não chega a ser a formação em si, propriamente dita, é o contexto, é o ambiente, é o chamado ecossistema. E nós, de facto, do ponto de vista político, continuamos a ter o espírito do Partido-Estado bem presente. E é aí que está, para mim, o problema, não é? Nós temos, de facto, o Partido-Estado como espírito. Quer dizer, primeiro é a defesa do partido. Esta pessoa vai afetar os interesses de A, B ou C do partido que está no poder. E, portanto, nós não podemos, digamos, permitir que isto aconteça. E o espírito do servidor público, que é ao mesmo tempo militante do partido no poder, é que dá corpo a esta ideia do Partido-Estado. É evidente que o Partido-Estado, do tempo do monopartidarismo, desapareceu, não é? E nós que vivemos o Partido-Estado, até na comunicação social, sabemos o que é que isto era. E não, se calhar não tinha esse tipo de nuance, não era tão perverso, se quisermos, porque era assumido. Hoje não é assumido, mas nós temos este espírito do Partido-Estado presente nas autoridades, na presidente. Aqui, José de Belém, não é uma questão de formação, é mesmo uma questão de orientação estratégica, que depois é repartida pontualmente em função dos casos.
o caso do Novo Jornal, o caso da Latando, onde há uma manifestação contra até nem é contra o governo, se quisermos, é contra lá as matanças das senhoras das lavras, né? Há deputados que também são violados nos seus direitos, a polícia diz que não, que foi para os proteger. Quer dizer, nós temos de facto um clima em matéria de direitos fundamentais, de liberdades, que não continua a não ser recomendável, e nós não podemos olhar para isto e dizer não, são pequenos problemas, são excessos de zelo, não é nada disso, né? Há de facto uma orientação que, sem ser explícita, porque tu nunca has de entrar nunca has de ver estas coisas escritas, para além da famosa declaração do antigo ministro do Interior, que a polícia não está aqui para dar reboçados e chocolates. E, pelos vistos, não é preciso dar reboçados e chocolates para manter a ordem pública, mas é preciso respeitar, sobretudo, as liberdades, os direitos e as garantias, que é o que está na Constituição. E é o que nós continuamos a não ter em Angola. Nós estamos num Estado que aparentemente vende uma imagem, mas que na prática, no dia a dia, sobretudo na atuação dos seus agentes com mais força, né? Que é a polícia, mas não só, porque depois temos aqueles agentes que agem no escuro, agem na sombra, como é o caso, claramente, para mim, do Novo Jornal, não é? Que, de facto, um jornal sai, o outro não sai, mas também não é a primeira vez, Zé de Belém, que as gráficas aqui, nós todos temos memória, têm esse tipo de atuação. Lembro-me de um famoso jornal que até saiu sem uma entrevista, porque alguém chegou lá e disse, esta entrevista não sai, e o jornal, acho que foi até a Capital, se não me lembro, né? De feliz memória, né? Que o jornal saiu tudo em branco. Até acho que era uma entrevista do Vicente Pinto de Andrade. Nunca me esqueço deste jornal, que é um documento também para assinalarmos os atentados que este país tem presenciado e testemunhado, e todos nós, atentados à liberdade de imprensa, que aqui estamos mais uma vez a lamentar e a considerar que devíamos, de facto, em termos práticos e não teóricos, mudar a nossa orientação enquanto país de todos. Ok. Obrigado, Reginaldo Silva. Até a próxima semana. Até a próxima edição. Estamos juntos e assim, estimado ouvinte, colocamos ponto final à presente edição do programa Voz do Jornalista, referente ao dia 19 de fevereiro de 2023. Este programa é suportado pela União Europeia, coordenado pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos, conta com a técnica do Enciona Júnior, a realização e a apresentação de José de Belém. Já o disse, até a próxima semana. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho da sua audiência.